Bom dia a todos os irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja com todos. Amém? Pela manhã a nossa voz fica até mais grave, né? Voz de radialista. Amados, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20, onde faremos a leitura do verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 20, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Continuando, versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém? Ele vive. Você crê nisso? Então vamos falar bem alto: ele vive. Mais alto ainda. Mais alto ainda. Pode bradar, gritar: ele vive. Isso. O que muda a nossa fé, o que muda a diferença nós com qualquer outro, é o silêncio do sábado para o grito de júbilo, o brado de júbilo do domingo pela manhã. A incerteza do sábado, o silêncio, a expectativa para o júbilo, a alegria do domingo pela manhã, quando nós encontramos o túmulo vazio. Esse é o fundamento da nossa fé. É esse o fundamento da nossa crença em Cristo Jesus. Ele vive.
E porque Ele vive, diz a letra, nós podemos crer no amanhã. Amados, eu gosto muito de literatura, amo ler, todo mundo aqui sabe. Gosto de ler literatura científica, romance, estudo, filosofia, teologia, o que cair na minha mão eu gosto de ler. Mas tem uma literatura em especial que para mim está acima de toda e qualquer lugar. Toda leitura que eu faço, ela passa pelo filtro da palavra de Deus. E esse livro é a Sagrada Escritura. Esse livro é a palavra de Deus. É ela que deve ser o nosso norte. É ela que nos ensina e nos guia, que nos conduz, nos toma pela mão e nos leva a Jesus Cristo. Talvez numa leitura desatenta, ou mesmo tentando entender, talvez hoje você não compreenda, ou nós não compreendemos determinada passagem. Mas vai chegar um momento em que aquela passagem que talvez tenha sido muito difícil de entender, vai cair como uma luva na tua vida. A palavra de Deus é o espelho da nossa alma. É ela que nos revela a nossa situação. É ela que revela esse Deus maravilhoso. É ela que revela a maior história de amor da humanidade. Não existe outra que se compare. Não existe história de amor que se compare com este livro aqui. Com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras. Esse é o fundamento, o túmulo vazio. Nós trabalhamos no discipulado que nós temos aqui, e estou tendo o privilégio de retornar ali os fundamentos da fé. Na verdade, constantemente nós retornamos o fundamento da fé. E esse túmulo vazio é o fundamento da fé. Quando falo de fundamento da fé, me lembro e recordo da pedra de esquina, da pedra de esquina, aquela pedra que é o fundamento da construção, do edifício, que é ela que sustenta e sustenta todo o edifício, todo o prédio. Se nós lembrarmos um pouquinho, nós vamos lembrar do diálogo dos discípulos com Jesus, quando Jesus pede para os seus discípulos sair e levantar um censo, olha o que diz o povo quem eu sou. Quando eles retornam, um vai dizer, olha, tu és um dos profetas, é Moisés, é Elias, é um deles, o João Batista. E aí Jesus vira para eles e pergunta, olha, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, vai dizer, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra angular. A declaração de Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde, bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque não foste carne ou sangue que tu revelaste, mas foi o meu Espírito, foi o Espírito Santo de Deus. E digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra aqui não é Pedro. Salmo 118 vai falar que aquela pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra. Amém? Paulo vai dizer nas suas cartas que essa pedra que os construtores rejeitaram foi a primeira, ou se tornou a primeira, aliás, a pedra principal. Agora, na linguagem de Paulo, Lucas, quando escreve o livro de Atos, o Evangelho de Atos, ele vai dizer, olha, através da boca dos discípulos, este que nós rejeitamos era a principal pedra, a pedra angular, a principal pedra do edifício. Lucas, para não ter dúvida, existem outros textos, para não ter dúvida nenhuma, Pedro, lá na sua carta, ele vai dizer o seguinte, Cristo Jesus é a principal pedra, é a pedra angular, é o fundamento, é Cristo Jesus o nosso fundamento, e a tumba vazia é o fundamento da nossa fé, é o selo da nossa esperança.
Amados, é nisso que nós cremos. Paulo nos ensina que se nós não crermos na ressurreição, então nós somos os mais miseráveis de toda a face da terra. Tudo está imbricado no texto em que Jesus Cristo ressuscita. O que separa o silêncio do sábado para o grito, para o brado de júbilo, é a tumba vazia. Porque Ele vive. Ele vive. Amados, o texto nos ensina que no primeiro dia da semana, num domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro para fazer o que havia de fazer, cuidar. O texto do pastor Marcos, leu, que nos ensina, foi cuidar com as suas ervas aromáticas. Mas quando ela chega lá, ela vê a tumba revolvida, ela vê a pedra retirada. E quando ela vê, ela se espanta, ela ainda não está compreendendo, ela retorna angustiada, sofrendo. Amados, e eu me recordo aqui, uma das vezes que fui ao cemitério, quando pequeno, fui acompanhado de um amigo meu, que na verdade foi acompanhando a sua avó. Ela ia constantemente ao cemitério, para limpar ali a tumba. Ia com limão, lembro até hoje, ia com limão, passando para passar nas argolas de dourada, para voltar a cor, e voltava a cor mesmo, e cuidava com zelo da tumba ali. E eu pude ver ali e sentir a dor da separação, a dor do luto, mesmo sendo tão distante do fato, do dia de fato, quando aquela pessoa que estava ali dentro havia falecido. A tumba ali é um lugar, o cemitério é um lugar de luto, não é verdade? É um lugar de dor, é um lugar de separação, é um lugar onde nós nos afastamos dos entes queridos. E essa Maria Madalena, então, ela sai desesperada, olha, nem sossego ele teve, e conta aos discípulos, e os discípulos então, João e Pedro, saem correndo em disparada ao túmulo. E aí quando eles adentram, eu vou cortar bastante da história aqui, da narrativa, mas quando eles adentram o túmulo, João olha, ele percebe que ele não foi retirado, mas ele percebe que as faixas foram postas de lado, que as faixas que cobriam, que atavam Jesus Cristo, foi cuidadosamente dobrada e deixada ao lado. Ele começa a enxergar indícios de que Cristo não havia sido furtado ou roubado. Quem iria roubar um corpo, iria ter o cuidado, a paciência de tirar os lençóis e dobrar e deixar à parte. Sabe aquela passagem que eu falei que a gente lê textos e textos da Sagrada Escritura e que nós não compreendemos no momento, mas que vai chegar um tempo que ela vai nos servir como uma luva? Para João chegou. Para João chegou nesse momento. Ele já estava familiarizado com as Escrituras, com o ensinamento de Cristo. E quando ele olha a situação pelo qual se encontrava aquele local, a cena do crime, ele vê, diz o texto, e o que acontece? Ele crê, o milagre está acontecendo no coração de João, ele crê. Amados, é necessário nós conhecermos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Nós fizemos já inúmeras vezes, não é campeonato, mas campanha para a leitura da palavra de Deus. No momento exato, quando você lê, no momento exato a palavra de Deus vai falar com você, vai te dar a palavra que você necessita. Você vai ter a experiência que João teve aqui. Você vai olhar, vai crer, vai receber a bênção de Deus na tua vida. Ele viu e creu. Pois até aquele momento, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos.
E voltaram os discípulos outra vez para casa. Essa foi a primeira parte. A segunda parte, nós encontramos Maria continuando lá, chorando, continuando em luto, desesperada, angustiada, não entendendo o que estava acontecendo, mas ela estava à porta ainda. De repente ela olha e vê dois homens, o texto nos diz que dois anjos, e ela começa a conversar, tem um diálogo ali, e ainda assim ela não consegue compreender, ela está totalmente atordoada com aquela situação. De repente o próprio Jesus começa a dialogar com ela. Olha a progressão desse caminho, dessa revelação. Aí Jesus então fala com ela. Ela acha que ele é um jardineiro. Fala, me fala onde está o corpo, que eu vou atrás, eu vou cuidar. E aí então Jesus fala Maria, ou em hebraico, Mariam ou Miriam. Quando ela fala, ou quando ele fala em hebraico, em aramaico, na hora é como se o gatilho da fé, o gatilho que derruba toda a escama dos olhos, fosse retirado. É exatamente o que acontece com a gente. É exatamente o que acontece com a gente quando nós temos esse encontro com Jesus. As escamas dos nossos olhos caem, e nós conseguimos ver Jesus na glória, ver Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É necessário que as escamas dos nossos olhos caiam, para que nós possamos ver o Cristo glorificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo que está assentado à direita do Deus Pai, a primícia daqueles que ressuscitaram. Ressurreição. Na sexta-feira nós celebramos a sexta-feira da paixão. Um texto maravilhoso, pregado pelo pastor Marcos, sobre os discípulos a caminho de Emaús. Nós vemos a conversa, o diálogo, a tristeza que estava ali, tudo acontecendo. Nós vemos na sexta-feira da paixão a morte, Cristo ter morrido pelos nossos pecados, para nos perdoar. Mas no domingo nós celebramos a ressurreição. Sabe o que significa a ressurreição? Sabe o que significa a ressurreição de Cristo nas nossas vidas, para a história da humanidade? Significa que nós fomos justificados, nós fomos reabilitados, que o sacrifício de Cristo cumpriu, pagou e sobrou para nos habilitar novamente a sermos chamados filhos de Deus. É isso que Jesus Cristo está dizendo agora para Maria. Vai, avisa-os. Olha como houve uma mudança agora. Avisa aos meus irmãos. Houve uma mudança de relacionamento. Outrora amigos, agora todos nós, você meu amado irmão e minha irmã, olha bem para mim, olha, escuta, abre os ouvidos para ouvir. Você é filho, filha de Deus em Cristo Jesus. Ele morreu por você, por nós. Você é especial para Deus. Não deixe que ninguém fale ao contrário. Parece até autoajuda, mas não é. Não, é muito superior. Jesus fala, olha, avisa aos meus irmãos. Olha o texto, João, versículo 17. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai. A ressurreição nos dá condições de chamarmos esse nosso Deus, que criou os céus e a terra com os seus dedos, com a sua palavra, de chamarmos de
Pai. Subo para o meu Pai e vosso Pai. Subo para o meu Deus e vosso Deus. Tudo, meus amados irmãos, tudo foi garantido por Cristo Jesus na morte e ressurreição. Ali foi tudo definido. Tudo foi definido ali. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhes dissera essas coisas. Maria Madalena é a discípula da última hora. Ela não se afasta de Jesus Cristo. Quando Cristo está sendo crucificado, ela está onde? Aos pés junto com as mulheres. No primeira hora, porque antes de raiar o sol, antes de romper a alva da manhã e vir um júbilo de alegria, ela estava lá. A ordenança para a igreja de Cristo, aqui é o ministério de missões, evangelistas e tudo mais, é pregar esse fundamento, essa pedra que os construtores rejeitaram. É esse o fundamento, a tumba vazia, é isso que nós devemos contar, é isso que nós devemos apresentar. Maria Madalena foi a primeira missionária evangelista que existiu. Ela saiu anunciando o Cristo ressurreto. Ela contou o Cristo ressurreto. Esse, de fato, é o amor. Essa obra que nos reabilita e nos torna famílias de Cristo. Eu quero terminar, meus amados irmãos. Eu vou fazer duas leituras. Pode abrir, por favor, no livro de Isaías 53. Texto muito conhecido. Geralmente a gente lê nas confissões, ou a gente lê na contrição dos pecados, e a gente também lê na Páscoa, né? Quero ler dois textos. Isaías 53. Pode começar no 52:13. Vou ler um pouquinho mais. 52:13. Isso. Diz assim a palavra de Deus: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca, por juízo o opressor foi arrebatado. E sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido.
Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Até aí. Agora abre para mim, por favor, carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Eu vou encerrar com essa leitura. João, quando ele escreve a sua primeira carta de João, ele vai dizer lá, nos dá uma definição do que é Deus. Ele vai dizer o quê? Deus é amor. Deus é amor. Esse texto é do amor de Cristo, é do amor de Deus, fala sobre Ele. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver Cristo, eu vou trocar, façam esse exercício. Se não tiver Jesus, Cristo, Deus, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, e não tiver amor, não tiver Cristo, não tiver Deus, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Cristo, nada disso me aproveitará. O amor, o Cristo, é paciente, Deus é paciente, é benigno. O Cristo, Deus, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, mas não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cristo, Deus, jamais acaba. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, que não conhecerei, então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e Cristo, e Jesus, e Deus, e estes três, porém, o maior deles é o amor. Deus é amor, Deus te ama. A obra de Cristo Jesus é de puro amor. E amor não é coisa abstrata. Deus não permite a abstração, o mundo das ideias. O amor de Cristo é concreto e se materializa na vida de Cristo. O que nós estamos fazendo com essa verdade? Qual é a maneira que você está vivendo a vida, que na grande realidade é a vida de Cristo, já que Ele morreu a nossa vida, para que nós vivêssemos a sua vida? É tudo isso que nós temos que ter em consideração. Se você de fato entregou a sua vida a Jesus Cristo, viva para Ele, viva esse amor, viva a concretude do amor aqui na terra, porque a eternidade já começou em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe e Ele vive.